canal Graus de Liberdade. Meu nome é Cássio Siqueira e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o valgo de joelho, o valgo dinâmico. Esse mês saiu na JOSPT, agora em abril de 2019, saiu na JOSPT um artigo de ponto de vista intitulado Repensando o valgo dinâmico de joelho e sua relação com as lesões de joelho. Movimento natural que deve ser controlado e não evitado. Nesse artigo, os autores questionam que os testes de avaliação do valgo dinâmico, por exemplo, o agachamento unipodal, eles não têm um valor muito preditivo de lesões e que analisar uma predição de lesão, os fatores de risco de uma lesão de joelho, deve ser mais amplo, isso é mais complexo. E inclusive eles citam que deve-se olhar para os movimentos da pelve, algo que eles chamam de pronação da pelve, que é a inclinação da pelve nesses momentos de apoio unipodal. E sobre esse aspecto nós concordamos com o artigo e inclusive nós gostaríamos de ampliar ainda mais essa visão, porque não basta olhar para o joelho, não basta olhar para a pelve. Nós pregamos uma análise do comportamento motor durante a execução de uma tarefa. Por exemplo, quando o Fábio falou do Bernstein, que é o pai da biomecânica, ele citou os graus de liberdade. Então, quanto mais graus de liberdade tem num sistema, mais redundância a gente vai ter de movimentos. Então, outras articulações começam a interferir naquele movimento. Então, olhar só para o valgo de joelho é algo muito restrito, que vai te trazer pouca informação. Olhar para o valgo de joelho e para a pelve já vai te trazer mais informação, mas ainda é um olhar muito fechado que não vai te trazer muita condição de tratar esse paciente. Mas o artigo fala que o valgo dinâmico é um movimento natural que deve ser controlado e não evitado. Bom, por aí então vamos começar a entender um pouquinho mais a biomecânica, a cinesiologia da coisa. O joelho não foi feito para fazer abdução e adução. Movimentos do joelho no plano frontal não existem. Então, quando o joelho é deslocado para dentro ou para fora, vai ter alguma consequência sobre suas estruturas. Se o joelho faz um movimento em valgo para dentro, eu vou ter compressão das estruturas laterais, no côndilo lateral, o menisco lateral, por exemplo, vão ser comprimidos, e no côndilo medial, na parte medial do joelho, eu vou ter tração de colateral medial, da cápsula, dos tendões da pata de ganso. Então, não é um movimento natural que deve ser controlado. O valgo de joelho é um movimento que o joelho não foi feito para fazer e que gera consequências biomecânicas, gera sobrecarga com potencial risco de lesão. Outro argumento do artigo é que o valgo dinâmico ele é um movimento que ajuda a diminuir o impacto, a força de reação do solo. E aí agora a gente já tem que olhar por um outro ponto de vista. Vamos entender um pouco então o que é o impacto, o que é a força de reação do solo e como se pode minimizar isso. Bom, e para entender melhor o impacto, a gente vai usar dois instrumentos aqui. Uma bola de beisebol e o bonequinho da Bianca, filha do Fábio. Fofinho, de pelúcia. Como que é a força de impacto? Na verdade, o impacto a gente está se referindo a como a força de reação do solo se comporta. Uma força aplicada sobre o solo vai gerar uma força de reação do solo em sentido contrário de mesma proporção, de mesma magnitude. Então vamos pensar como que esses dois objetos se comportam quando eles atingem o solo. A bola de beisebol. Quando ela atinge o solo, o que acontece? Ela não se deforma, ela é uma bola rígida. Ela vai atingir o solo e toda a força, peso, mais a velocidade com que ela chega no solo, vai gerar uma força sobre o solo e essa força imediatamente volta com magnitude igual. Então isso aqui não precisa ninguém estudar biomecânica para entender que vai gerar um alto impacto sobre o solo. Todo mundo que já segurou uma bola de beisebol, uma bola dura, um objeto, um copo na mão e deixou cair, sabe como que se comporta um objeto duro quando atinge o solo. Agora, o bichinho de pelúcia fofinho, quando atinge o solo, o que vai acontecer? Assim que ele tocar o solo, ele vai ter, com a velocidade e o peso dele, ele vai ter algum tipo de deformação. Ele vai se deformar e voltar. E isso faz com que a força de reação do solo seja menor, porque uma parte da força com que ele atinge o solo e a velocidade com que ele atinge o solo não vai ser transmitida para o solo, mas vai ser dissipada no próprio corpo do bichinho. E isso faz com que o impacto desse bichinho sobre o solo seja menor.
E, de novo, para isso não precisa ser fisioterapeuta, não precisa ser biomecânico, não precisa ser físico para entender que isso aqui gera um impacto menor do que a bola de beisebol. Qualquer um que já pegou uma bola molinha, uma bola dura, sabe a diferença de impacto entre as duas. Como é que a gente vai transferir isso para o corpo agora? Se o corpo se comporta como uma bola de beisebol, ele vai gerar um alto impacto. Se o corpo se comporta como um bichinho de pelúcia, ele vai gerar pouco impacto. Então, tudo que sirva para o corpo dissipar energia e se deformar e não transmitir essa energia para o solo, vai servir para diminuir o impacto. Então, não precisa ser fisioterapeuta para isso. Qualquer leigo vai entender, porque já vivenciou esse movimento, como é que faz para absorver impacto. Então, se eu saltar e chegar no solo com minha força-peso mais a velocidade de aterrissagem, eu posso fazer isso parecido com uma bola de beisebol. O vizinho de baixo acabou de reclamar. Eu posso fazer isso parecendo uma bola de beisebol, ou posso fazer isso parecendo mais o bonequinho da Bianca. É muito fácil entender que a primeira situação gera muito mais impacto e a segunda situação, esse impacto é absorvido pela ação excêntrica da minha musculatura extensora. Então, quando eu estou atingindo o solo, eu chego com uma velocidade vertical a favor da gravidade, a gravidade que está me puxando para baixo, e eu preciso de uma ação excêntrica dos músculos que vencem a gravidade, os músculos que me jogam para cima. Então eu devo chegar no solo com os membros inferiores estendidos e usar a ação excêntrica desses músculos para frear o movimento e voltar para a posição. Essa força vai ser dissipada pelos meus músculos e não vai ter uma força de impacto muito grande, não vou ter sobrecargas inadequadas em nenhuma estrutura do meu aparelho locomotor. Porém, tudo que for movimento que abaixe meu corpo nesse processo vai ajudar a diminuir o impacto. Isso não significa que sejam bons movimentos. O valgo de joelho é um movimento que me traz para baixo e ajuda a dissipar essa energia. Da mesma forma, outros estudos de biomecânica de corrida já chegaram a citar a mesma coisa que esse artigo do joelho em relação à pronação do pé. Então, a pronação do pé durante uma passada de corrida também ajuda a dissipar a energia e diminuir a força de reação do solo. Isso não significa que seja um bom movimento, porque desalinha as articulações e coloca mais carga de compressão numa estrutura, mais carga de tração em outras, e isso repetidas vezes vai gerar uma lesão. Tudo que eu fizer que dissipe energia vai ajudar a diminuir o impacto. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, vai diminuir o impacto, mas não significa que seja bom para minha coluna absorver impacto assim. Se eu fizer um salto e deixar valgizar, eu vou diminuir o impacto. Isso não significa que seja bom para o meu joelho, porque onde essa energia está sendo dissipada não é mais pela ação excêntrica da musculatura extensora. Isso passou a ser dissipada, por exemplo, em ligamento colateral, em tendões da pata de ganso, e isso vai gerar lesão, dependendo da carga que é aplicada e do número de repetições. Então, sim, valgo dinâmico diminui o impacto, pronação de pé diminui o impacto, deixar o braço abaixar assim diminui o impacto, se eu deixar minha cabeça flexionar diminui o impacto, mas isso vai me gerar uma hernia de disco cervical. Então, não é porque diminui o impacto que é bom. O impacto não é o maior vilão e diminuir o impacto não é a melhor solução do planeta. A gente tem que entender o movimento de forma global, entender a execução daquela tarefa, entendendo como o sistema nervoso organiza isso, entender os fatores biomecânicos. Quando a gente fecha a análise e olha só para o joelho, a gente pode tirar conclusões precipitadas. Então, concluindo, o valgo dinâmico de joelho, sim, ele diminui a força de reação do solo, diminui o impacto, porque ele acaba dissipando essa energia com que você atinge o solo. Mas isso não significa que seja bom e que seja um movimento natural que deve ser controlado. Não é um movimento natural. O joelho não foi feito para fazer movimentos em plano frontal. Se ele faz movimento em plano frontal, é porque o quadril permitiu que o joelho viesse para dentro e o pé permitiu que esse joelho viesse para dentro. Qual é a melhor forma de dissipar impacto sem gerar esse tipo de problema? Usar a ação excêntrica da musculatura extensora como um todo. Tríceps, sural, quadríceps, isquiotibiais, glúteo e assim por diante. Então, quando esses músculos absorvem, fazem de forma excêntrica a ação e absorvem essa energia,
a força de ação do solo é pequena, não sobra sobrecarga para nenhuma estrutura do aparelho locomotor, o próprio músculo é que dissipa essa energia através da sua ação, e o movimento é seguro. Então, o valgo dinâmico, apesar de ser um movimento muito comum e de ajudar a dissipar energia, ele deve sim ser evitado. Então, a nossa opinião é que o valgo dinâmico deve sim ser evitado, ele deve ser controlado. Como evitar o valgo dinâmico já é assunto para outros vídeos, porque vai exigir essa análise mais complexa de olhar o corpo inteiro em execução de uma tarefa. A gente tem que entender que tarefa é essa e como o sistema nervoso está organizando essa tarefa, para a gente poder corrigir esse movimento. Espero que tenham gostado. Não deixem de seguir a gente lá no Facebook, seguir nosso canal no YouTube, ativa lá o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.